Bom, pode ser, pessoal. Boa noite a todos. É muito bom ter vocês aqui. Vamos dar início, então, a mais um estudo, continuando o nosso estudo sobre a Epístola aos Gálatas, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Hoje nós vamos dar continuidade, então, no capítulo 3. Nós iniciamos o capítulo 3 semana passada, e aí tivemos que dividir para não ficar muito extenso. E mesmo assim, ainda a primeira metade, nós ainda ficamos aqui mais de uma hora ainda estudando, e foi muito bom. E hoje, então, nós vamos continuar no capítulo 3, vamos ver ali a parte final, para vermos como que Paulo ele termina esse capítulo, né, em continuação ao que nós vimos semana passada. Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, te adorar e te bendizer, Pai, nesta noite, e te agradecer por este momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para juntos estudarmos a tua palavra, Senhor. Papai, estende as tuas mãos sobre nós aqui, nos dá sabedoria, sabedoria que vem de ti, direção do teu espírito, a iluminação do teu espírito, para nós aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Repreende agora toda distração, Senhor. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam agora inteiramente voltados para ti, Senhor. Para juntos aqui nós crescermos em graça e em conhecimento na tua presença, Pai. Contudo, faz o teu nome grande nas nossas vidas, papai, para a honra e para a glória do teu santo nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então, pessoal. Semana passada nós vimos ali o capítulo 3, onde Paulo realmente entra no tema da justificação pela fé, e ele vem ali fazendo já uma comparação entre vida no espírito e vida na carne. Ele já vem falando ali algumas coisas, e ele usa no capítulo 3, o exemplo de Abraão, né? Para falar então que Abraão ele foi justificado pela fé e que Abraão ele não recebeu a justificação por causa da circuncisão. Por quê? Porque a promessa ele recebeu antes da circuncisão, ele creu antes, né? Isso fez com que ele fosse justificado pela fé, então, e aí Abraão se torna o quê? Se torna o pai da fé. E Paulo ainda vem ali dizendo, então, que os descendentes de Abraão são os que são pela fé e não pela carne, porque são os filhos da promessa. Então, todos aqueles que creem em Cristo Jesus são esses filhos da promessa e se tornam herdeiros das promessas que o Senhor fez a Abraão. É, bom, o final do capítulo 3 ali, Paulo, ele vai continuar, então, com esse exemplo de Abraão, e ele vai agora fazer uma comparação entre a promessa e a lei, né? Porque muitas pessoas acusavam Paulo na época dele pregar esse evangelho aos gentios, que era um evangelho muito fácil, e eles diziam que os gentios deveriam guardar a lei, né? Porque de certa maneira a lei ela veio após a promessa e ela deveria então ser guardada. E Paulo vai defender, Paulo vai rebater isso agora. E ele vai usar o quê? Ele vai usar o exemplo de Abraão, que é o que nós vamos ver. Eu vou projetar aqui. Então, vamos lá. Vamos, vamos começar, então. Então, a parte que nós vamos estudar do capítulo 3 começa ali no verso 15, né? E diz assim: Irmãos, falam em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo.
E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Bom, pessoal, aqui Paulo, então, ele defende a tese de que a promessa ela é superior à lei. E, portanto, a lei não pode o quê? Não pode anular a promessa que foi feita, certo? Como que Paulo vai defender isso? Primeiro, ele vai dizer que a promessa é superior à lei, pois ela é mais antiga que a lei. Né? Ela veio primeiro. Primeiro, Abraão recebeu a promessa, creu, foi considerado como o pai da fé, e aí depois, então, 430 anos depois, que veio a lei. Aqui, pessoal, esses 430 anos aqui tem uma pequena. A gente não sabe ao certo como foi que Paulo, quando escreveu 430, como que ele fez essa contagem. Tá? É bem provável que Paulo era um grande conhecedor das escrituras, tá? Provavelmente Paulo ele não cometeu um erro aqui. O que acontece aqui é que nós não sabemos ao certo como foi que ele contou, porque se você contar realmente de Abraão até a lei, não dá 430, tá? Dá 600 e poucos anos ali. É bem provável que Paulo tenha feito a contagem a partir dos três patriarcas, né? Uma questão só para esclarecer isso, só para vocês. Nós não vamos entrar nesse ponto porque não é pertinente, né? Porque o argumento de Paulo é que a promessa ela é anterior à lei, e por isso a lei, ela sendo posterior, ela não anula a promessa. Né, porque as pessoas estavam dizendo que para ser justificado os gentios deveriam cumprir a lei ou alguns aspectos da lei, como a circuncisão, que foi o que mais estava ali florescendo, né? Então, o primeiro ponto que Paulo vai tratar é que a promessa ela é superior à lei porque ela é mais antiga que a lei. Tá? O segundo ponto é que a promessa tem a natureza de um testamento, ou seja, de uma aliança, tá? Ratificado e em vigor. Portanto, não pode ser anulada pela lei, que é o quê? Posterior. Tá? Então, assim, a promessa, como tem essa natureza de um testamento, e quando a gente lê testamento, a gente também lê a aliança, né? Inclusive, se você pegar as Bíblias mais antigas, ali, Antigo Testamento e Novo Testamento, algumas trazem Antiga Aliança e Nova Aliança, né? Todas as vezes que o Senhor ele se manifesta e aí ele traz então esse testamento, pacto, promessa, assim, a gente vê uma forma de aliança, tá? Como essa aliança estava em vigor e havia sido ratificada pelo Senhor, porque o Senhor havia feito pessoalmente essa promessa a Abraão, então, a lei que veio depois, ela não poderia o quê? Anular esse testamento ou essa aliança. Tá? O terceiro ponto é de que a promessa veio diretamente a Abraão. Então, a lei foi entregue a Israel indiretamente, por mediação. Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Por que, que a lei ela foi entregue indiretamente a Israel? Porque ela passou por Moisés. Né? O Senhor ele desce no monte, né? Moisés sobe ao monte, recebe as tábuas da lei, recebe todos os mandamentos, e aí ele desce e entrega ao povo. Então, ali entre Deus e o povo, tinha um intermediário, que foi quem? Que foi Moisés. Quando o Senhor faz a promessa a Abraão, não teve intermediário, ele fez diretamente. Tá? Então, Paulo defende isso para dizer o quê? Que como Abraão recebeu a promessa diretamente do Senhor, não por um intermediário humano, a promessa ela é superior à lei. Veja bem, pessoal, isso não tira o valor da lei, tá? Como nós vamos ver daqui a pouco, e Paulo até fala sobre isso. Faz com que a promessa seja superior. A lei, ela ainda assim,
Foi Deus que deu ao povo por intermédio de Moisés, mas foi o Senhor que deu ao povo. Então, ela tem, sim, o seu caráter divino e a sua importância. Tá. Vamos lá. Quando Paulo começa ali no verso 15, então, falando, ele diz, irmãos, falam em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, quando Paulo diz assim, ó, fala em termos humanos, Paulo está falando de uma acomodação de linguagem. Tá? Quem participou dos nossos estudos do ano passado sabe que quando a gente fala de acomodação de linguagem, nós estamos querendo dizer assim, quando Deus se revela ao homem, Deus ele se revela de uma maneira que o homem entenda. Por isso que muitas não, ó, por isso que algumas vezes na Bíblia Sagrada a gente vê assim, ó, e Deus se arrependeu. Esse arrependimento não é um arrependimento como um arrependimento do homem, um remorso, um arrependimento por ter errado, por ter pecado. Porque Deus não erra, Deus não peca, né? Então, Deus usou a linguagem humana para ele trazer para nós um entendimento de uma coisa que talvez a gente não, de, talvez não, que com certeza nós não entenderíamos se ele dissesse como realmente é. Tá? Então, quando Deus se arrepende ali, nós estamos falando em termos humanos, mas não é como o homem. Tá? Não é um arrependimento de ter pecado, de ter feito alguma coisa, porque Deus não erra, Deus não peca. Quando Paulo fala aqui em termos humanos, ele está usando uma acomodação também. Por quê? Porque ele vai usar essa ideia de testamento. Tá? Que é o quê? Que serve para os homens entenderem, então, essa aliança que o Senhor fez com Abraão. Tá? Um testamento humano ratificado, confirmado, não pode ser anulado, nem aumentado ou diminuído, nem alterado. Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo que a aliança que Deus fez com Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão, ela não pode ser mudada. Você não pode alterar nada, você não pode aumentar nada, você não pode diminuir nada. Ela tem que permanecer exatamente como ela foi feita. Tá? A aliança, o testamento, não pode ser anulado, pois foi feita por Deus que é imutável. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Ele não muda, não há sombra de variação nele, né? Ele é imutável. Então, esse Deus que faz essa promessa imutável, a promessa se torna o quê? Também imutável. Ela não pode ser mudada, não é? E como que foi ratificado? Quando Abraão creu na promessa, quando ele demonstrou fé, né? Quando Abraão crê, quando ele demonstra fé, a promessa ela é o quê? Ela é ratificada, tá? A promessa se torna plenamente inviolável e imutável quando também compreendemos que ela aponta para Cristo. E isso aqui é muito importante, pessoal, porque muitas vezes a gente olha e a gente pensa que só a lei aponta para Cristo, né? Então, a partir da lei, nós vemos o Antigo Testamento apontando para Cristo. Mas se nós entendermos o Antigo Testamento como ele deve ser entendido, nós vamos ver que desde o princípio, desde Gênesis 1, lá na criação, todas as coisas apontam para Cristo. Inclusive a promessa que Deus fez a Abraão. Nós vamos ver isso de uma, de uma maneira mais compreensível daqui a pouco. Tá? Ó, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ó. Não diz e aos descendentes, né? Falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é quem? Cristo. Então, ó, a promessa feita a Abraão tinha como objeto Cristo, tá? E como então que a gente pode olhar para essa promessa feita a Abraão e entender que o objeto dessa promessa é Cristo, se ele fala que Abraão seria pai de muitas nações e que em Isaac seria chamada a sua descendência, né? Ou seja, a promessa, ela aponta então para o quê? Para o seu cumprimento em Cristo Jesus. O cumprimento efetivo da promessa se dá em Cristo Jesus.
Vocês lembram que nós comentamos semana passada que quando Mateus traz a genealogia, ele traz de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, do exílio até Cristo, e aí ele diz assim, então são 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio, e do exílio até Cristo, né? Então, a promessa feita a Abraão e a Davi e aos que estavam no cativeiro babilônico, ela se cumpre efetivamente em quem? Em Cristo Jesus. Essa promessa feita a Abraão, ela também aponta para Cristo, né? E aí, então, como nós vimos semana passada, se os herdeiros de Abraão são os que são pela fé, nós que cremos em Cristo somos feitos co-herdeiros com Cristo, quando demonstramos fé no seu sacrifício vicário. Então, quando nós olhamos para Cristo, para o seu sacrifício, nós demonstramos fé nele, nós nos tornamos o quê? Herdeiros da promessa. E qual foi a promessa feita a Abraão? Da justificação pela fé. Porque os gentios, e aqui não só os gentios, tá, pessoal? É porque um judeu, quando ele se converte, né, ele tem que demonstrar fé também, tá? Então, todos aqueles que se convertem a Cristo Jesus são justificados o quê? Pela fé, tá? Essa foi a promessa feita a Abraão, por isso que ele é o pai da fé. Assim, tudo aquilo que Cristo herdou sendo filho, nós também herdaremos com ele. Porque se em Cristo Jesus se cumpre a promessa que foi feita a Abraão de que ele seria pai de muitas nações, se essa promessa ela aponta para Cristo, ela se cumpre em Cristo, então agora Cristo, como o unigênito de Deus, o primogênito da criação, quando essa promessa se cumpre nele, nós que agora demonstramos fé nele, que estamos nele, nos tornamos o quê? Co-herdeiros de todas as coisas. Né? E aí nós herdaremos com ele o quê? O cumprimento de todas as coisas. Né? O verso 17, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Aqui Paulo faz o quê? Paulo, ele repete o argumento de que um testamento ratificado não pode o quê? Não pode ser anulado. Tá bom? Você vê que ele retoma o argumento do versículo 15, né? Entre a entrega e a promulgação da lei, tem um período de 430 anos. E é aquilo que eu falei para vocês ali no começo, tá? Se você for efetivamente fazer a conta de Abraão até a lei, a promulgação ali, vai dar uns 600 e poucos anos. Tá bom? É que a gente não sabe como foi que Paulo fez essa conta. Alguns dizem que ele pode ter contado a partir dos patriarcas, né? Não somente a partir de Abraão, entendeu? Mas a partir de Abraão, Isaac e Jacó, e aí daria aí 400, 430 anos essa contagem que ele fez, tá bom? Mas isso, ele traz isso para quê? Para dizer que a promessa é mais antiga, portanto superior à lei. Os 430 anos aí, Paulo talvez não quer ser exato, ou não tem tanta importância ele ser exato na quantidade de anos para nós, porque o objetivo dele trazer isso é para dizer o quão a promessa é mais antiga do que a promulgação da lei, ou seja, a lei. Tá? É o argumento que ele defende. A lei foi dada primeiro, então, portanto, a lei não pode revogar a promessa. A lei não pode o quê? Não pode anular a promessa, tá? De jeito nenhum. Aí no verso 18 ele diz: porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Tá? Então, ó, se a herança fosse ou é recebida por meio da lei, ela não provém da graça e não pode ser recebida pela fé. Isso é muito importante a gente pensar, pessoal. Vamos lá. Se a herança ela fosse recebida, pensando nos nossos dias hoje, tá? Se a herança é recebida por meio da lei, nós deveríamos fazer o quê?
cumprir a lei para receber a herança. Só que o homem consegue cumprir a lei? Não. O homem não consegue cumprir a lei, porque o homem está em um estado que caído. Então ele não consegue ser completamente fiel a Deus e aos seus mandamentos para cumprir a lei. O homem sempre escorrega nos princípios da lei, ele sempre eh, infringe a lei. Portanto, seria impossível ao homem receber o quê? A herança. O que, que Deus fez então? A promessa que ele fez a Abraão, ele não colocou ela debaixo da lei, mas ele colocou ela debaixo da graça. Porque quando Abraão crê e demonstra fé na promessa que aponta para Cristo, faz com que essa promessa não passe por debaixo da lei, mas passe por debaixo da graça. E aí hoje nós que estamos então debaixo dessa graça, nós fazemos o quê? Nós recebemos também essa herança. Porque se a herança viesse pela lei, ninguém ia receber. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue. O que foi que Cristo fez? Cristo cumpriu a lei no nosso lugar, e aí hoje, ao demonstrarmos fé nele, pela graça nós recebemos a herança. Olha só que maravilha que Cristo fez por nós. Né? Todos os dias, pessoal, a graça está sobre as nossas vidas, a graça sempre esteve, a graça sempre estará sobre nós, trazendo aquilo que a gente não merece. Né? Por quê? Porque Cristo fez por nós aquilo que nós não poderíamos de maneira nenhuma fazer. Entretanto, a promessa foi feita pela graça e mediante a fé. Efésios 2, né? Pela graça vocês são salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Né? Quando fala da salvação, está falando de um todo. Né? Na salvação ali, nós temos o quê? Nós temos a justificação, nós temos a santificação, né? Nós temos a redenção final que vai acontecer, tá bom? Então, quando é que a gente vê, então, que isso foi realmente, que essa promessa, ela realmente está debaixo da graça? Em Efésios 2, quando Paulo escreve. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Quando a gente estuda uma carta de Paulo, nós precisamos entender a teologia de Paulo, né? Depois vocês vão vendo que, lendo as outras cartas dele, vocês vão lembrar de muita coisa que a gente está estudando aqui já. A herança, portanto, ela se recebe pela fé, porque os filhos de Abraão são os da fé. Lembra que nós vimos isso semana passada? Né? Na primeira parte do capítulo 3, Paulo ele escreve e diz assim: ó, não são os herdeiros, são os que são a descendência de Abraão, é a descendência que se dá pela fé, não pelo nascimento. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus recebem o quê? A promessa feita a Abraão. Tá? Em Cristo, então, nós recebemos pela graça, mediante a fé, a promessa que foi prometida a Abraão. Deus faz a promessa e indica como devemos alcançá-la pela fé. Cabe agora ao homem ter fé e receber a promessa. Então, olha só, porque numa aliança, pessoal, sempre tem aquele que faz aliança e aquele que é aliançado, certo? Ninguém faz aliança sozinho. Né? Ninguém. Desculpa, pessoal, aqui a porta está dando uma rangida ali, eu fiquei meio preocupado. Mas é o vento. Então, assim, ninguém faz uma aliança sozinho. Uma aliança, ela sempre requer duas partes. Né? Aquele que faz a aliança e aquele que recebe a aliança. Só que nessa aliança, então, cada um tem um papel a cumprir. Certo? Deus, ele faz a aliança, ele faz a promessa, ele diz como que tem que cumprir a nossa parte na aliança. Aí ele envia Cristo, né? E agora, debaixo da graça, para nós recebermos o quê? Para nós cumprirmos a nossa parte nessa aliança, a gente tem que fazer o quê? O mesmo que Abraão fez, que é o quê? Crer. Né? E aí, se você for olhar
aos olhos humanos, novamente, né, numa acomodação de linguagem e de pensamento. A parte mais fácil é nossa. É lógico, pessoal, que não há nada difícil para o nosso Deus, né? Fazer uma aliança, cumprir a aliança, para ele não é difícil. Mas aos olhos humanos, a parte mais fácil é nossa, a gente só tem que crer, como Abraão creu, né? Ele creu, foi justificado pela fé e recebeu o quê? O cumprimento da promessa, né? Nós demonstramos fé, e quando demonstramos fé, nós recebemos o quê? A herança, né? E o Senhor é tão bom, ele é tão bom ainda, que ele nos ajuda ainda, nos capacita a ter fé para crer na promessa, né? Por isso que, por isso que na graça não há mérito nenhum do homem. Na graça, o mérito ele é todo exclusivo de quem? De Deus. Vamos lá, vamos prosseguir. Ó. Do capítulo 19 agora, do verso 19 ao verso 22. Ó. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Paulo explica o porquê da lei existir por meio de uma pergunta retórica. A pergunta retórica é quando ele pergunta e ele mesmo responde. Né? Ele pergunta sabendo a resposta e ele pergunta e ele mesmo responde. Isso é uma forma didática, né? É uma forma dele ensinar as pessoas. Qual é a pergunta, então, que Paulo faz? Paulo, ele, ele pergunta, para que a lei? Para que a lei serve? Qual o propósito da lei? Ora, se a justificação é pela fé, se nós recebemos por graça, e a lei ela não vem anular essa promessa, então a gente precisa da lei para quê? Não é verdade? Vamos pensar sobre isso. Ó. Se eu não preciso da lei para ser justificado, porque eu sou justificado quando eu creio, assim como Abraão crê. E quando eu creio, assim como Abraão crê, eu me torno o quê? Em Cristo Jesus, herdeiro da promessa feita a ele, que é a promessa da justificação, da salvação, certo? Então, para que eu preciso da lei? Para que os homens precisaram da lei, mesmo na época da lei? Porque bastava crer, né? Aí o próprio Paulo responde isso. Paulo diz assim, ó, ele ainda continua, né? E se a lei dada no Sinai foi incapaz de comunicar justiça, por quê? Porque ela não justificava, então que benefício ela poderia trazer? Tá? Aí ele mesmo responde, ó, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Ela foi dada ao homem para despertar em seu coração e mente a sua culpabilidade. Tá? O homem só sente a necessidade de um Salvador quando olha para os seus pecados e compreende que não pode fazer nada para se auto-justificar. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, Paulo vem e diz assim: para que eu preciso da lei? Aí Paulo diz assim: porque a lei foi dada para despertar no coração e na mente do homem a culpabilidade. E como que a lei faz isso? Apontando o quê? O pecado. Tá? Vou trazer um exemplo prático disso para vocês. Como que eu sei? Por que eu sei que quando eu dirijo o meu carro, passar no semáforo vermelho é errado? Porque eu tenho uma lei que me diz que passar com o carro no semáforo vermelho é errado, certo? Certo. Por que por exemplo, eu sei que
Deixa eu pensar aqui rapidamente numa outra coisa bem simples. Eu pensei, talvez, no exemplo de matar alguém. É que matar alguém já entra também na lei moral, né? Mas, por exemplo, assim, por que que eu não posso, tá, fazer uma festa na minha casa e ligar o som muito alto até de madrugada? Porque eu tenho uma lei que me diz que eu não posso fazer. E se eu fizer, eu infrinjo a lei. E aí eu sou o quê? Culpado, tá? As leis, elas vêm mostrar para nós o quê? O nosso erro, quando nós a transgredimos. Quando o Senhor deu a lei para o povo de Israel no Monte Sinai, eles já eram transgressores da lei, mesmo ela tendo vindo depois. Então, quando a lei chega, o homem olha para si e fala assim: puxa, eu erro, eu piso muito na bola, né? Porque quando o Senhor vem e traz a lei, ele olha para tudo aquilo que ele já praticou na vida e fala assim: olha, desde o princípio eu faço errado. Tá? Então a lei, ela veio para quê? Ela veio para mostrar ao homem o que? A sua culpa. Tá? E por que, que é importante mostrar para o homem a sua culpa? Pessoal, porque a gente só vai buscar aquilo que é certo quando nós entendemos que nós estamos errados. Se não tem nada para mostrar a nossa culpa, a gente eh, olha para a situação e a gente fala assim: eu não estou errando, para que, que eu preciso me arrepender? Né? Eu não preciso me arrepender daquilo que eu pratiquei que não é errado. Eu tenho que me arrepender daquilo que é errado. E aí a lei vem e faz o quê? A lei vem e mostra o meu erro, exatamente, Ana Júlia, ao nosso benefício. Então, quando a lei foi dada realmente em benefício do homem, para mostrar a culpabilidade dele. E parece ser estranho para nós, né? Porque assim, a gente não gosta que as pessoas apontem o nosso erro, ninguém gosta, né? Mas Deus veio mostrar o nosso erro, porque quando a gente olha para o nosso erro, a gente reconhece e quando a gente olha para o nosso erro e a gente reconhece que errou, a gente reconhece que precisa do quê? De perdão. E aí, quando a gente reconhece que precisa de perdão, a gente reconhece que precisa do quê? De um Salvador. E aqui, então, começa o processo do quê? De arrependimento, pessoal. Entendeu? Porque se eu não errei, eu não preciso me arrepender. Se eu não errei, não preciso me arrepender, eu não preciso de um Salvador. Mas quando a lei vem e mostra o meu pecado, eu olho e vejo que eu sou errado, que eu sou pecador, eu pego e falo, Senhor, eu preciso de perdão, eu preciso de um Salvador. E aí esse Salvador é quem? Cristo Jesus. Por isso que a gente fala que a lei aponta para Cristo. Vocês estão entendendo agora? Por que, que Deus trouxe a lei? Porque se a lei não pode justificar, eu preciso dela para apontar o meu erro. Porque se eu não tenho ninguém que aponte o meu erro, eu não tenho do que me arrepender. Né? Pastor, como era o perdão no Antigo Testamento na época da lei? Ali da mesma maneira que é hoje, pelo arrependimento. Tá? Não mudou. É que naquela época, como um ato público de fé, as pessoas tinham que fazer os sacrifícios. Tá? Só que o sacrifício ele era externo, ele não era interno. Nós vimos no nosso estudo de Hebreus, no final do ano passado, começo desse ano, que os sacrifícios e os rituais, eles não aprimoravam o homem. Por quê? Porque eles eram externos, aquilo era um ato público de fé. Porque os sacrifícios, eles não perdoavam o homem, eles temporariamente aplacavam a ira de Deus que estava sobre o pecado. O arrependimento, a justificação sempre foi pela fé, nunca foi pelas obras da lei, certo?
Beleza. Vamos lá, então. Vamos prosseguir aqui. Então, vocês entenderam para que servia a lei, né? Para que a lei foi dada. E dessa maneira, então, a lei faz o quê? A lei aponta para Cristo, ela aponta sempre para o Salvador. Tá? Olha, até que viesse o descendente. Aqui Paulo fala de Cristo. O herdeiro em quem a promessa se cumpre em plenitude. Tá? Vocês lembram que nós vimos, né? Ah, como que Abraão. A Bíblia diz que a justificação é pela fé em Cristo. Na promessa não está explicitamente Cristo. Cristo não está explicitamente na promessa. Né? Então, como que Abraão foi justificado se ele não creu explicitamente em Cristo Jesus? Porque Cristo está implicitamente na promessa. Vocês lembram que nós falamos sobre isso semana passada? Então, o herdeiro, aqui, o herdeiro em quem a promessa se cumpre em plenitude é Cristo Jesus. E aí nós nos tornamos, com Cristo Jesus, co-herdeiros da promessa, quando cremos no seu sacrifício vicário. Tá? A palavra promulgar, aqui no grego, é diagelo, tá? Que é levar uma mensagem através de, anunciar em todo lugar, através dos lugares, através de assembleias de homens, etc. Divulgar, espalhar e declarar. Agora, a promessa foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um. Não, desculpa, a lei, né? Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a que se fez a promessa, e foi promulgada. A lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aqui está falando da lei dada lá no Monte Sinai. O mediador aqui é quem? É Moisés, tá? O mediador aqui não é Cristo. Cristo é o descendente. Tá bom? Então, quando fala de promulgação, está falando do quê? Está falando dessa divulgação, de espalhar, de declarar, de anunciar em todo lugar. Agora, se a lei precisou ser promulgada, ou seja, precisou ser pregada e declarada a todos, e o Evangelho da Graça, então? O quão não é importante nós espalharmos o Evangelho da Graça, nós espalharmos essa justificação pela fé em Cristo Jesus. Se a lei era importante porque ela mostrava o pecado do homem e a sua culpabilidade, também mais importante e superior é o Evangelho da Graça e a promulgação, ou seja, a anunciação do Evangelho da Graça para a justificação de fé, para a justificação pela fé de todo aquele que crer em Cristo Jesus. Tá? Verso 20. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Tá? O mediador representa o quê? As duas partes. Deus é um só. Deus fez promessa em sua soberania e pessoalidade diretamente ao homem. Quando ele fala assim, ora, o mediador não é de um só, é porque o mediador ali, Moisés, ele está representando Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Então, ele, como mediador, ele representa quem? Ele representa os dois, ele representa os dois lados da aliança. Tá? Quando ele fala assim, mas Deus é um só, é porque, como Deus fez diretamente a Abraão, não teve um mediador, Deus fez na sua pessoalidade, na sua soberania, diretamente ao homem. Por isso também que a promessa, ela é o quê? Ela é superior à lei. Certo? Porque a lei, ela veio por intermédio de um mediador que representava as duas partes. A promessa veio diretamente de Deus, na sua pessoalidade, na sua soberania. Olha como é bonito isso. Não é? É o que Paulo escreve. E vocês verem bem, né, pessoal? Paulo escreve assim: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. E às vezes a gente lê isso e isso passa assim batido para nós, né? Em um versículo ali, em poucas palavras e tal, tem um pensamento tão bonito ali, tão implícito, né? Na aliança, o mediador ele representa as duas partes. Quando Deus faz a promessa, não, é o próprio Deus na sua pessoalidade, na sua soberania. Por isso que Paulo diz, então, que a promessa ela é o quê? Superior à lei. A lei não pode anular o quê? A promessa. Tá? Verso 21.
Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Tá? Tá ali, ó. Até que viesse o descendente. Aqui Paulo fala de Cristo, o herdeiro em quem a promessa de Deus se cumpre em plenitude. Ué, eu repeti? Não, é aqui, ó. Pronto. O mediador representa o quê? As duas partes, tá? Deus é um só. Não, eu acho que eu repeti. Pronto, aqui, ó. Que confusão que eu fiz com os slides agora. Vamos lá, o verso 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, precedente da lei. Paulo quer dizer aqui que a graça e a lei, elas não são adversárias, pois elas têm o quê? Objetivos distintos. Então, a lei, ela leva o pecador a Cristo e a promessa. Em Cristo, pela graça, leva o pecador o quê? A salvação, certo? Isso não ficou bem formulado, pessoal. Nossa, que confusão que eu fiz aqui. Peraí. Ó, a lei, ela leva o pecador a Cristo, certo? E a promessa, faltou um ali, ó. Em Cristo, pela graça, leva o pecador à salvação. Então vamos lá. Lei e graça, elas não são opostas. Hoje a gente faz uma distinção, né, muito marcada. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, principalmente os escritos de Paulo, e realmente a gente vê essa distinção, parece para a gente muito latente no texto, de que Paulo está fazendo ali uma distinção como se lei e graça fossem adversárias. E não é, elas não são adversárias, tá? Por quê? Porque cada uma tem o seu objetivo. Então, o que, que a lei faz? A lei, quando aponta o pecado do pecador, mostra que o pecador que precisa de um salvador, ela está apontando para Cristo. Então, a lei, ela vai me levar até Cristo, certo? E a promessa? A promessa em Cristo Jesus, pela graça, me leva o quê? A salvação. Porque é a justificação pela fé. Então, olha só como isso é importante. A promessa veio antes, não pode ser invalidada pela lei. Só que a lei me leva até Cristo Jesus. E quando a lei me leva até Cristo Jesus, em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé, eu alcanço a promessa. Tá? Vocês estão vendo como tudo se encaixa? Vocês conseguem perceber como que a gente entende isso? A gente olha para o Antigo Testamento agora de um modo diferente. Que a gente olha para o Antigo Testamento às vezes e fala assim, meu, isso aqui não serve para mim, né? Mas vocês estão vendo como que é importante nós olharmos para o Antigo Testamento agora e entendermos que a lei tinha o seu objetivo, tinha a sua importância, que é levar o pecador até Cristo, e quando ela leva o pecador até Cristo e chega em Cristo, aí então é o quê? É a graça mediante a fé que faz com que eu herde a promessa que é anterior à lei. Vocês estão vendo como tudo se encaixa? Aí, vocês conseguem perceber como que a gente fala que a Bíblia ela é uma grande narrativa? E que a revelação de Deus ela é progressiva, orgânica e redentiva? Deus vem se revelando aos poucos, organicamente, ou seja, no meio do homem, de forma redentiva. Ele vem se mostrando, ele vem mostrando para o homem que o homem precisa dele, e aí quando chega em Cristo Jesus, cumpre tudo aquilo. Vocês estão entendendo por que, que a gente fala que quando a gente olha para Cristo Jesus, a gente entende o Antigo Testamento inteiro? Por causa dessas coisas, pessoal. Diga, Suzana. Ô Anderson, eu acabei de lembrar dessa questão da revelação progressiva, porque eu fiquei matutando aqui, por que que Deus não enviou Jesus desde sempre, né? Desde o início, eu acho que é por causa disso, né? Tem uma preparação. Tem, exatamente, Suzana. O próprio Jesus, quando esteve com os discípulos, eu não sei onde está bem esse texto ali, mas ele diz assim, ó, nem tudo eu falo para vocês agora. Por quê? Porque vocês não vão conseguir entender. Né? Por exemplo, Cristo, quando começa a andar com seus discípulos,
foi no final do seu ministério que ele disse assim, olha, o Messias veio para morrer. Tanto que, quando Cristo morreu, os discípulos tomaram um choque. Né? Cristo, ele não falou tudo de uma vez, ele foi ensinando aos poucos os discípulos. Assim também Deus fez com o homem, com a história da humanidade. E assim Deus faz hoje nas nossas vidas. Né? Quando a gente se converte, o Senhor vai nos ensinando aos poucos o seu caminho. Mesmo quem nasceu no berço evangélico, como a gente fala, foi construindo esse conhecimento de Deus. Deus foi se revelando aos poucos. Deus nunca chega e se revela de uma vez. Deus vem se revelando aos poucos. É bonito isso, não é? Eu acho isso lindo demais. Diga, Ana Júlia. Oi, eu só ia te pedir para você repetir aquela parte que o senhor falou do nexo entre lei e salvação. Lei e salvação? Tá, vamos lá. Um pouquinho. Tá, vamos lá. A lei, ela não pode justificar o homem, certo? A lei não tem condições de justificar o homem. Portanto, se ela não tem condições de justificar, ela não pode salvar. Certo? No cumprimento da lei, ninguém se justifica, ninguém se salva. O que a lei fazia? Qual é o objetivo da lei, então? A lei, ela mostra o pecado do homem, ela diz que o homem está errado, e ao mostrar que o homem está errado, ao mostrar a sua culpa, também mostra que ele precisa de um salvador, e assim aponta para Cristo. Nos ritos, nos sacrifícios, tudo aquilo aponta para Cristo Jesus. Então, a lei, ela vai conduzir o homem o quê? Até Cristo Jesus. Quando o homem chega, então, conduzido pela lei em Cristo Jesus, e aí ele demonstra fé, pela graça ele recebe a salvação. Já não é pela lei. A lei vai conduzir o homem, mas ela não vai salvar. Ela vai conduzir até a salvação, que é Cristo Jesus. E aí, em Cristo Jesus, mediante a fé, mediante crer no sacrifício dele, pela graça o homem é salvo. Entendeu? Entendi. É que eu tinha me perdido nesse raciocínio. Isso. Aquela parte que a lei, ela aponta para Cristo. Eu vou deixar para perguntar no final. Deixa. Não, se quiser, pergunte agora, pode ser. Então, é que a lei, eu concordo com isso, a lei aponta o quanto nós somos pecadores. Nós entendemos que somos pecadores porque existe uma lei. Certo. Mas, olhando pela perspectiva da iniquidade, não estou querendo dizer que a gente tem que voltar para a lei, mas olhando pela perspectiva da iniquidade e do pecado, a lei, ela não serviria como uma ela não nos protegeria de cair no pecado novamente e perder a fé? Lembrando até daquele versículo que diz que sem as obras a fé é morta. Tá, eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer assim, a lei, ela falava o que eu não deveria fazer e assim ela mostrava a minha culpa. Se agora eu não vivo pela lei, eu não corro o risco de cair em erros, mas mais ou menos isso, né? Não. Assim, eu entendo que cair em erro a gente não vai cair, mas a gente não vai. O que eu quero dizer é se a lei ela não tem essa serventia também de indicar para a gente o caminho que a gente não deve seguir para não se afastar de Deus. Não sei se eu me fiz entender. Tá, fez entender sim. É que assim, ó, a lei que nós não devemos mais seguir são as leis cerimoniais, rituais e de sacrifícios, entendeu? Nós temos 3 tipos de lei no Antigo Testamento. Nós temos as leis civis,
Quando Deus tira o povo do Egito e faz o povo entrar na terra, o povo estava acostumado com as leis do Egito. Só que no Egito o povo era escravo. Então eles estavam acostumados a viver como o quê? Como escravos. Quando Deus tira eles e coloca eles em Canaã, Deus precisa ali ensinar o povo a ser uma nação independente agora. Então Deus dá para eles as leis civis, que eles não tinham, porque eles eram escravos. Eles tinham, mas era uma lei que escravizava eles, certo? As leis civis. Aí Deus dá também para eles as leis de sacrifícios e ritos, que são as leis cerimoniais e religiosas. Tá? E também tem a lei moral do coração do homem, que essa sempre esteve com o homem. Deus colocou no coração do homem quando criou. Certo? Hoje, o que nós não seguimos? Nós não seguimos as leis civis, porque a civilização mudou e hoje cada nação tem a sua lei civil, e aí você precisa seguir essa lei. Isso é bíblico, tá? As leis cerimoniais nós não seguimos, porque nós não precisamos mais fazer os sacrifícios, porque elas apontavam para Cristo, e Cristo cumpriu todas elas, então em Cristo Jesus a gente não precisa seguir, e a lei moral permanece no coração do homem. Como eu falei para você, assim, ó, eu não preciso de uma lei do homem dizer para mim que matar é errado, porque isso é moral. Isso Deus colocou no coração do homem. Eu acho Entendeu? que é justamente esse ponto que eu tinha te falado que eu queria estudar mais, lembra? Uhum. É legal estudar isso. Porque... E aí, assim, ó, eu vou te dar, só para você ter noção, vou te dar uma palhinha, de, assim, porque aí a gente pode dizer assim, mas na época da graça agora não é mais fácil? Vamos lá. Não. Tá? Não é, não. Por exemplo, na época do Antigo Testamento, um homem ele era considerado adulto se ele fosse pego no ato de adultério com uma mulher. A mulher também era considerada, tá? Como que homem e mulher eram considerados adúlteros? Se eles fossem pegos no ato do adultério, certo? Certo. Que foi que Cristo falou para os homens? Cristo disse assim: se você olhar para uma mulher no seu coração a desejá-la, você já pecou. O sarrafo está mais alto, então. Porque pela lei eu tinha que consumar. Aí Cristo veio e falou assim: opa, nada disso não. Se você no seu coração desejar, você já errou. Sim. Então, assim, a graça não é hipergraça. Tá? A hipergraça, ela diz assim, ó, Deus tirou, o Cordeiro tirou o pecado, não há mais pecado. Você não precisa mais se importar com as coisas. Não, não é isso. Tá? Na época da graça agora, é mais rígido, mas por que é mais rígido? Porque agora eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. É uma mudança de forma de pensar, né? É uma mudança de caráter. É o nosso caráter, é o nosso interior agora moldado e forjado segundo o que? O caráter de Cristo Jesus. Eu só vou certo? te fazer mais uma pergunta, que tem alguém aí na fila. Essa lei que ele fala, ela engloba essas três categorias, né? Até Não, porque... Não. Só cerimonial, só. Ele está falando... Mas porque ele está falando de isso, porque ele está falando de justificação. Então é aquilo que justifica, que leva o homem a Cristo. Ah, tá. Certo? Entendi. Diga, Tainá. Pastor, se a lei ela não tem a capacidade de salvar, só de fazer o homem ter consciência que ele é pecador, como que o povo daquela época é salvo, foi salvo? Certo. O povo daquela época sempre recebeu a promessa do Salvador que viria. Certo? Então, aqueles que morreram. Interessante. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Mas assim, ó, aqueles que morreram esperando o Messias, o Salvador, que era Cristo Jesus, esses foram salvos. Tá bom? Segura aí. Daqui a pouquinho você vai entender melhor, porque Paulo fala sobre isso. A gente vai tocar nesse assunto. Tá bom? Mas segura aí. Se você não entender quando eu chegar lá, e você fala, Anderson, não entendi, aí eu tento explicar de um modo diferente. Tá bom? Vamos lá.
Bom, obrigada. Fechou? Fechou. Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Então, a lei e a graça, ou seja, a lei e a promessa, não são adversárias, tá? Elas têm, cada uma tem o quê? Cada uma tem o seu objetivo. Vamos lá. Se a lei pudesse comunicar fé para que o homem fosse justificado, a justiça seria oriunda da lei. Entretanto, a lei não comunica a vida, não regenera o homem, nem comunica a fé. Essas coisas vêm pela graça, ou seja, pelo evangelho, que Paulo faz o quê? Que Paulo prega aos gentios. Aí, pessoal, olha só que interessante. No verso 22, Paulo diz assim, ó, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Sabe onde que a gente vê o eco disso aqui? Em Romanos. Só que Romanos foi a última carta que Paulo escreveu. A última carta às igrejas. Tá? Que Paulo escreveu. E Gálatas foi o quê? A primeira. E aí Romanos fala assim para nós, ó, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia o quê? A todos. Tá? Por quê? Porque é impossível ao homem se justificar pela lei. Por isso que a promessa não é pela lei. Entendeu? Por isso que a promessa ela é anterior à lei. Porque se a promessa estivesse debaixo da lei, para herdar a promessa, nós estivéssemos debaixo da lei, o pessoal estava todo mundo lascado. Todo mundo estava lascadinho, tá? Então você vê o eco do verso 22 aqui em Romanos 11:32. Uma vez que todos estão debaixo do pecado, e a lei mostra o meu pecado e aponta para Cristo, todos são necessitados da graça para crer e serem justificados. Nesse versículo, o termo promessa diz respeito à promessa verbal, às boas novas do Evangelho, mas também o cumprimento e, portanto, a justificação, o perdão, a salvação plena e a gratuita. Aqui, pessoal, quando fala de promessa, está falando não só de receber uma promessa verbal, mas também de receber o cumprimento dela. Tá? Ou para que a promessa fosse concedida aos que creem. Porque quando eu creio, eu me faço herdeiro daquela promessa, mas eu também o quê? Também recebo o cumprimento dela. Tá? É a plenitude do que Deus tem para nós. É a salvação plena e gratuita. Plena por quê? Porque ela é total. E gratuita por quê? Porque ela é pela graça. Tá? Agora vamos lá, do verso 23 ao verso 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, o guardião que é a lei. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só. Para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Olha só, Tainá, presta atenção. As pessoas que creram em Jesus como Messias, creram como uma fé para o futuro. Nós cremos com uma fé para o passado. Então, no Antigo Testamento, as pessoas, elas criam na vinda do Messias. A fé delas era para o futuro, certo? Quando Cristo vem, cumpre a lei, se entrega em sacrifício pelos nossos pecados, Paulo vai dizer que a graça ela é plenamente manifesta em Cristo Jesus, trazendo salvação aos homens. Mas ela não traz essa salvação plena e gratuita agora somente aos que crerão no seu sacrifício, mas aqueles que no passado também creram. Então, antes de Cristo, a fé era para o futuro. Após Cristo, a fé é para o passado. Porque agora nós olhamos para o passado, para o que Cristo fez e cremos. Entendeu? Como que as pessoas se salvavam no Antigo Testamento? Entendi. Mas, pastor, no Antigo Testamento as pessoas tinham consciência que Cristo ia morrer por elas ou eles só tinham consciência de que Cristo ia vir? Então, essa é uma pergunta bem complicada de responder, porque assim, ó,
como a revelação de Deus ela é progressiva, o Senhor disse que traria um Messias para salvá-los. Não disse Mas revelar como que o Messias o salvariam, ou seja, pela sua morte, eu não sei te dizer ao certo, talvez tenha algum estudo que fale quando foi que Deus revelou que o Cristo, que o Messias deveria morrer. Tá? Mas, por exemplo, assim, quando a gente olha, por exemplo, talvez antes da lei, porque a lei o sacrifício apontava para Cristo. Então, o sacrifício apontava que o Messias ele morreria, tá? Mas antes da lei, eu não sei te dizer. Então, pode ser que em um determinado momento as pessoas tinham consciência de que o Messias morreria, em outro momento não. Na época de Jesus, eles não tinham essa consciência. Até porque quando o próprio Cristo falou para eles que morreria, eles se escandalizaram, de certa maneira. Né? Foi aí que Pedro falou assim, não, 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 Jesus, de maneira nenhuma o senhor vai morrer, não, eu vou contigo onde tiver que ir. Aí o Senhor falou para ele, Pedro, Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. E aí foi o que aconteceu. Então, assim, acho que não dá para a gente dizer quando foi que eles tiveram essa consciência de que Cristo morreria por eles. Mas a promessa de um Salvador sempre teve, a partir de Gênesis 3:9. Tá? Então, 3:9 não, 3:11, 12, acho. Onde Deus fala que colocaria a inimizade entre o fruto do ventre de Eva e o fruto da serpente. Tá? Ali é o proto-evangelho que a gente chama. Ali você tem a primeira anunciação do evangelho, que é de Cristo Jesus. ok, entendi. Então, antes de Cristo vir, são salvos pelo fato de crer em Cristo. E hoje a gente crê em Cristo Aquilo que ele fez. nós, então. Obrigada. Fechou. Deixa eu ver, a Ingrid pôs aqui, ó, escreveu. Pastor, queria entender melhor sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Você falou que essa promessa que herdamos é a justificação pela fé. Queria entender melhor isso. Tá bom, Ingrid, vamos lá, então. Paulo escreveu, no capítulo 3 mesmo, que nós vimos semana passada, Paulo escreveu e dizia assim, ó, quando Abraão creu na promessa que Deus tinha feito para ele, que ele seria o pai de muitas nações, esse crer foi imputado a ele como justiça, certo? O que isso quer dizer? Vamos lá. Na promessa de que Abraão seria o pai de muitas nações, implicitamente estava Cristo, tá? Por quê? Porque essa promessa ela só se cumpriria efetivamente, plenamente em Cristo Jesus. Então, Cristo está implícito na promessa. Quando Abraão creu na promessa que Deus havia feito, que ele seria pai de muitas nações, implicitamente ele creu em Cristo Jesus e no sacrifício de Cristo, certo? Esse crer de Abraão foi imputado a ele como justiça. Como justiça o quê? Como justificação. Justificação do quê? Dos pecados dele cometidos. Certo? Quando nós, então, hoje, em Cristo Jesus, cremos no sacrifício de Cristo e somos e recebemos a salvação pela graça, nós somos o quê? Nós somos justificados também pela fé. E porque somos justificados pela fé, nós olhamos para Abraão, que é chamado de o pai da fé, porque creu na promessa, e recebemos o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão, que é o quê? Que nós nos tornamos povo de Deus, porque o Senhor chamou em Abraão um povo para ser seu.
Ele disse, ó, Abraão, a partir de você, eu vou fazer um povo meu. Né? Você vai ser pai de muitas nações. Se muitas nações aí, está falando dos gentios, tá? Não só de Israel. Muitas nações. E a partir de você, então, que vai ser o pai de muitas nações, essas muitas nações, elas vão constituir um povo que vai ser meu. Certo? O que Abraão faz? Abraão creu. Falou assim, Senhor, eu creio. Esse crer de Abraão foi imputado a ele como justificação dos pecados dele, porque implicitamente estava Cristo e o seu sacrifício. Então, quando nós cremos agora no sacrifício de Cristo, esse nosso crer nos justifica dos nossos pecados. A fé, ela nos justifica dos nossos pecados, e aí nós recebemos o cumprimento dessa promessa, que é ser povo de Deus, que foi feita onde? Lá atrás para Abraão. Paulo escreve Romanos capítulo 5. Paulo escreve, deixa eu abrir aqui, ó, peraí. Romanos 5, Paulo escreve e diz assim, ó, 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, assim, ó, pela fé, justificados, pois, mediante a fé. E essa fé remonta o quê? A fé de Abraão, que é considerado o pai da fé. Você entendeu? Ou ficou bem confuso? Escreve aí, Ingrid. Ficou bem mais claro? Beleza, então. Qualquer coisa depois, se você quiser, se ficou alguma dúvida, alguma coisa pelo caminho aí, você me escreve lá no WhatsApp, eu te respondo. Tá bom? Vamos lá. A Suzana escreveu, né? Tem aquela profecia em Isaías, mas também eles não tinham essa consciência ainda, né? Então, Suzana, você sabe, eu tenho um livro aqui em casa que o livro chama O Servo Sofredor, né? Porque Isaías 53, a partir do 52:13 até o final do capítulo 53 é o cântico do servo, é o quarto cântico do servo. Isaías tem 4 cânticos do servo, né? Esse último é o servo sofredor, que fala aí, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está ali em Isaías. Só que muitas vezes, dentro da teologia do povo judeu, eles interpretam esse servo sofredor como Israel. Tá? Então, para você, eles, para que eles tenham essa consciência de que era Cristo Jesus, precisa realmente de uma iluminação do Espírito Santo, porque muitas vezes eles interpretam como o povo de Israel, tá? E não como o Messias, certo? Diga, Ana Júlia. Então, pelo que a gente discutiu aqui, eu entendo, eu ia te perguntar se Abraão, por crer em Deus e por Deus ser um só, e crer que Deus tinha poder para salvar ele, não, talvez naquela época não discutia salvação, né? Mas por crer em Deus e que haveria algo pós-morte, ou qualquer ideia nesse sentido, em Deus, ele não creria em Cristo, até porque eles são um só, e aí, mesmo na época não era dito ainda sobre o Messias? Ô, Ana Júlia, então, quando Paulo fala de um só aqui, Paulo não está falando de um único Deus, tá? Não está falando da Trindade. Não, ele está falando de um único Deus que fez a promessa. Porque assim, ó,
o conceito de trindade ele é tão complicado que o conceito de trindade ele foi formulado séculos depois de Cristo. Sim, Então, mas, assim, eles não tinham, assim, ó, para ser bem sincero para você, nem na época de Cristo eles tinham consciência da trindade. mas por crer em Deus, ele já. Porque aí tem os fariseus. Mas. Sim, O que ele tinha na mão, né? Poxa, a gente tem que considerar. estava implícito. Estava implícito. Quando você demonstra fé no Pai, você demonstra fé no Filho e fé no Espírito. Quando você demonstra fé em Deus, você demonstra fé nos três. Os três são Deus, né? Um Deus que é três pessoas. Então, quando você demonstra fé em Deus, você demonstra fé nos três. Quando você demonstra fé no Pai, você demonstra fé no Filho e no Espírito. Quando você demonstra fé no Filho, você demonstra fé no Pai e no Espírito. Quando você demonstra fé no Espírito, você demonstra no Pai e no Filho. É Então, implícito. Não tem como crer em um sem crer no outro. mas em tese, quem é. Eu acho que eu baguncei. Mas em tese, quem é judeu e não acredita no Cristo, acredita em Deus, mas não acredita no Filho. Então, para eles não. Porque eu entendo que, diferente de Abraão, Não, ele então, não tinha. eles creem no Filho, mas eles não creem que o Filho é Cristo, Então, não creem no Filho. porque eles ainda esperam o Messias, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso, Mas, porque assim, ó, eles creem, mas eles não creem que Cristo é o Filho, que Jesus é o Cristo, né? por, Cristo é o título, né? Cristo é Messias. Eles não creem que Jesus é o Filho. mas justamente. Então, na verdade, eles precisam crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias para serem salvos. Eles não foram justificados ainda. Sim, porque eles não creem que Jesus é o Cristo. Sim, Mas eles creem em Deus. creem. E tem Entendeu? toda. E no caso deles, diferente de Abraão, ele tem toda a condição para crer que Sim, Jesus é Cristo. sim. Ah, então nesse Entendeu? sentido, entendi. Fechou? Diga, Tainá. Pastor, o senhor falou que na época da lei, né, eles não tinham consciência da Trindade. Certo. Mas, lendo o livro, aquele livro que o senhor me passou e assistindo a aula do link que o senhor mandou também, como que eles não tinham consciência da Trindade se tem aquela diferenciação que eles escrevem, né, Echad e Echad, sei lá, uma coisa assim. É porque, assim, ó, na Bíblia Sagrada você tem formas triunas. Né? Por exemplo, quando Deus, no Antigo Testamento, fala façamos o homem, o façamos no plural ali, implica uma pluralidade de pessoas. Então a gente vê ali o que? A gente vê a trindade. Só que o conceito de trindade, como nós conhecemos hoje, ele foi formulado séculos depois de Cristo. Por quê? Porque nós precisávamos de textos do Novo Testamento que vinham mostrar isso para nós, que não tinha naquela época. Porque baseado hoje, segundo o Novo Testamento, olhando para o Antigo Testamento, nós vemos no Antigo Testamento essas formas triunas, e nós compreendemos então a Trindade a partir daquilo, mas só aquilo não nos leva a uma compreensão, como hoje nós compreendemos. Tá? Então, assim, Ok. para nós hoje é muito mais fácil, porque nós temos já muita coisa formulada. Naquela época não tinha. Ok. Entendeu? Hoje a gente tem o conceito de trindade, mas eles, para eles ter essa diferenciação, eles deviam ter alguma consciência de que Deus era uma pessoa plural, porque como que foi só uma revelação ali para quem estava escrevendo o livro, então?
Então, mas aí a revelação para quem estava escrevendo o livro, talvez não foi uma revelação de conceito de trindade. Foi uma revelação da linguagem. Deus revelou e iluminou para que ele escrevesse daquele jeito, mas às vezes ele escreveu e não compreendeu. Entendeu? Entendi. Não teve uma compreensão daquilo. Certo? Uhum. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, senão, se a gente for ficar falando de trindade, a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui. Vamos lá, vamos continuar então. Ó, verso 24, então. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, que é o que a gente vem falando, né? O caráter da lei era inteiramente preparatório e disciplinar, preparando o coração daqueles que estavam sobre a sua tutela para a pronta aceitação do evangelho para a justificação pela fé. Tá? 25, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Uma vez que alcançamos o que nos justifica, já não precisamos mais do que nos aponta para a justificação. Ou seja, se eu já fui justificado em Cristo, se eu já alcancei a justificação naquele que realmente me traz a justificação, eu não preciso mais daquilo que me aponta para a justificação. Por isso que eu não preciso mais da lei. Certo? Verso 28 e 29. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo aqui vai combater as inúmeras divisões que haviam onde? Nas igrejas, tá? Assim, todos aqueles que demonstram fé em Cristo são filhos de Abraão e, portanto, povo de Deus, sem nenhuma divisão. Por isso que em Cristo Jesus, Paulo escreve e diz assim, ó, em Cristo Jesus, ó, não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Aqui está o conceito, pessoal, de comunhão, tá? O que é comunhão? Comunhão é ter alguma coisa em comum, certo? Por que nós temos comunhão uns com os outros? Porque nós temos Cristo em comum nas nossas vidas. E aí, Cristo sendo comum nas nossas vidas, ele nos faz o quê? Unidos nele. Isso é o conceito de comunhão. Certo? E é por isso que judeu e grego, homem e mulher, escravo e liberto, todos temos comunhão em Cristo Jesus e somos o quê? Povo de Deus. Por isso não tem o quê? Divisão. No corpo não há divisão. O corpo ele é o quê? Unido. E unido principalmente guiado por quem? Desculpa, pessoal, pela cabeça que é Cristo Jesus. Tá? Aí aqui Paulo vai combater o que então? Essa divisão. E vai dizer, olha, creu em Cristo? É filho da promessa, herdeiro de Abraão. E aí em Cristo Jesus, somos todos o quê? Povo de Deus. Lembra que os judaizantes estavam dizendo que os gentios, para serem povo, tinham que se circuncidar? Paulo vem dizer assim, ó, em Cristo Jesus não tem divisão, porque em Cristo Jesus é o quê? É pela fé. E se você creu, então, em Cristo Jesus, já não há mais divisão nenhuma. São todos o quê? Todos são povo de Deus. Certo, pessoal?